começando o registro da nossa primeira aula da nova turma de aprofundamento vivencial. O nome completo do curso é Aprofundamento Filosófico e Vivencial. Eu poupo um pouco filosófico, porque às vezes as pessoas veem filosófico, deve ser algo meio chato. Mas a ideia é que nesses 6 meses a gente tenha um aprofundamento nessas duas esferas, né? Na vivência prática das técnicas e conceitos do nosso método, e também na parte teórica que compõe e que embasa a nossa filosofia, por isso filosófico. E estamos aqui no ao vivo com a Fê Marasquim, de Torres, Rio Grande do Sul, e a Marina Cassoni, de São Paulo. Bom, bem-vindas, meninas. A gente estava conversando um pouquinho sobre outras coisas. Daqui a pouco eu abro um pouquinho, tá? A gente vai ter interação, então já dentro do contexto do curso. Sei que uma galerinha não pôde estar no ao vivo, e normal, hoje a dinâmica desse curso compreende, já prevê que a rotina de todo mundo é maluca, então consegue-se um bom aproveitamento de conteúdo, de experiência, fazendo parte do curso gravado, parte ao vivo. Se for tudo ao vivo, melhor ainda, mas já tivemos aluno que fez praticamente 100% do curso gravado e no final ficou satisfeito, sentiu que avançou, progrediu. Bom, agora destaquei aqui e vou passar para a nossa apresentação. Bom, eu gosto de deixar assim mesmo. Então, Aprofundamento Vivencial 2023, terminamos a turma anterior no sábado passado. Eu não tive nem férias, foi direto. Emendamos uma turma na outra. E, bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque tem gente que já pratica conosco na escola, tem gente que está chegando agora, né, no nosso ambiente interno de escola, e teremos nesse curso, nessa edição, algo bem bacana que será a interação entre duas escolas. Então, nós faremos, deixa eu até tirar o destaque, a apresentação para falar um pouquinho disso antes. Nessa turma, nós faremos em conjunto com a unidade Champagnat, que é uma unidade irmã do Centro Cívico, é daqui de Curitiba também. Ela é dirigida pelo Guilherme Nunes, grande colega, amigo e irmão, porque a gente trabalhou junto por 12 anos, um pouquinho mais, e temos muita afinidade em coisas além do trabalho, da prática. E a Val Vidal, sua companheira, os dois são os proprietários e dirigem, né, a escola do Champagnat. Então, nós seremos os 3 ministrantes, os 2 do Champagnat, aqui no Centro Cívico. Pelo lado do Centro Cívico, provavelmente é normal que algum outro instrutor conduza alguma aula, selecione algum instrutor para falar de algum tema, né? A gente tem uma equipe de 7 instrutores e boa parte dessa equipe já mais antiga, experiente, com total preparo para dissertar também sobre temas do aprofundamento. Então, teremos essa dinâmica nova. Essa primeira aula, cada escola fez sozinha. A aula da semana que vem, provavelmente, os 3 ministrantes estarão juntos, para a gente dar o segundo pontapé inicial, o segundo pontapé inicial é bom, do curso, e depois a gente passa a alternar uma aula conduzida pelo Champagnat, Gui ou Val, uma aula conduzida pelo Centro Cívico, Rick ou algum outro instrutor, mas basicamente eu, do Centro Cívico. Então, é uma dinâmica bem interativa, vai conhecer novos colegas lá, vai ter alunos da escola do Champagnat e pessoas que vêm deste lado, e isso é legal, que gera um intercâmbio maior ainda, tá? E traz experiência do Gui, da Val. A Val também trabalhou no Centro Cívico, até a formação dela foi no Centro Cívico. O Gui já era instrutor e foi trabalhar comigo em 2005, saiu em 2017 para eles irem para o Canadá, que eles tinham o projeto de abrir uma escola lá. A gente estava falando agora há pouco de cidadania italiana e essas coisas. Eles chegaram a passar um ano no Canadá,
Um dos vistos, que eu não lembro se foi o do país ou da província, avançou e o outro bateu na trave. E eles tinham ido já com dois filhos, né? O Gabriel adolescente, a Sofia pequenininha, dois gatos, um cachorro, tinha mais dois cachorros para ir e tiveram que voltar. Mas paciência, que a ideia deles era abrir uma escola em Montreal. E daí voltaram, não tem jeito, aceitaram, né, que não deu certo o projeto e chegando em Curitiba eles compraram a escola de um outro casal que estava se preparando para ir para o Canadá e está lá o deles, daí está em Toronto, o Juliano e a Ana, e eles adquiriram, então, se tornaram proprietários da unidade de Champanhar, são super experientes, mas como o Gui trabalhou por muito tempo, a Val fez a formação conosco e também foi da equipe por muito tempo, é como se fosse a mesma escola. São as duas escolas e a gente tem muita coisa em comum. Bom, daí o Gui e a Val, né, na próxima aula, provavelmente vão falar um pouquinho mais, cada um deles. Eu pratico o método desde 2000, agosto de 2000. Então, mês que vem, farei 23 anos de prática. Sei que a Fê, que está aqui no ao vivo, começou em 95. A Nicole comentou, uau, depois fala um pouquinho da experiência ali bem antiga, né, esse contato com o método. Eu comecei em agosto de 2000 e foi paixão à primeira vista. Então, desde então, nunca tive pausas, foi um foco praticamente total. Na época eu fazia engenharia, mas fazia aquela coisa, né? A escolha do curso com 16, a inscrição do vestibular eu fiz com 16 anos, a gente mal sabe o que quer, e é um tiro no escuro. E depois, então, eu fiz metade do curso da engenharia, não era para mim mesmo, aí eu acabei saindo da engenharia para focar totalmente no que eu amo, no que eu gosto e no que eu faço. Então, profissionalmente, desde dezembro de 2001, como instrutor. Em 2004, assumi a escola do Centro Cívico, que é o meu filho, filha, são 19 anos e meio, ano que vem vai fazer 20 anos com a escola. Desde lá do início também, de 2002, mais precisamente, eu foco em uma das especializações que o instrutor tem como caminhos de demonstração. Então, atualmente eu estou no nível profissional de coreografias. A gente, nesse final de semana, agora, daqui 2 minutos, começam pré-avaliações, a revalidação dos demonstradores. À tarde eu vou fazer banca dos internacionais, depois serei avaliado. Amanhã a gente tem curso com o De Rose, então hoje tem uma pré-avaliação e amanhã das 40 e tantas coreografias que serão avaliadas hoje, algumas serão selecionadas para amanhã, para o curso com o professor De Rose, enfim. Então, nesse universo de coreografia, esse é o final de semana do ano. Desde 2016, eu coordeno a Federação do Paraná, então tive a honra de receber esse cargo. Tinha ficado 28 anos nas mãos da professora Maria Helena de Aguiar, que é a discípula mais antiga em ação, né, em atividade do professor De Rose, e em 2016 recebi essa incumbência e faço essa coordenação, então, de suporte, de orientação, organização de exames, conselhos, resolvo pepino, recebo ideias boas de projetos novos, então eu exerço aí essa função de presidente da federação. E em 2017, o próprio professor De Rose convidou para ser certificador da marca. Então, comentei agora há pouco, quando a gente falava da Itália, né, que eu fui lá para Roma para dar curso, fazer auditoria, então essa auditoria eu quis me referir a essa certificação. Cada instrutor nosso passa por uma revalidação anual, um novo exame de federação para atualizar, aprender mais, caminhar na direção de alguma especialização. Então, as provas ao longo dos anos vão ficando específicas em áreas, e isso a pessoa física, digamos assim, o instrutor, revalida anualmente e melhora, e progride, não fica estagnado. Da mesma forma, as escolas passam por uma avaliação anual que a gente chama de certificação ou recertificação, que tem como objetivo mensurar
inúmeros itens de controle mesmo, né, administrativos, pedagógicos, e fazer com que a escola, estimular a escola a corrigir o que for necessário e crescer. E uma troca de informações, um certificador poliniza, né? Ele leva boas práticas de uma escola para outra e isso faz com que todo mundo cresça e no fim das contas, tudo isso, o preparo dos instrutores das escolas é pensando em vocês, alunos e alunas, né? Para que vocês recebam o melhor conteúdo, da forma mais didática, da forma mais profissional possível. Então, desde 2017, eu atuo como certificador. Então, um pouquinho do que eu faço hoje, e apesar de fazer tudo isso, eu sempre gosto de dizer para a turma, nessa primeira aula, nas primeiras aulas do aprofundamento, que esse contexto do aprofundamento, esse formato de curso, de aula, é um dos momentos que mais me satisfaz dentro da nossa profissão. Então, a gente tem muitas formas de atuação diferentes e dentro do dar aulas, então, a gente pode dar aula numa academia, numa empresa, aula particular na casa do aluno, aula particular que o aluno vai na escola, aula para iniciante na escola, que é uma turma ali, que você vai explicar o básico do básico, aula de intermediários, aula de avançados, e cada aula dessa, aula presencial, aula online, então tem ao longo do dia, assim, a gente não fica fazendo a mesma coisa o dia inteiro, a gente, agora eu vou fazer algo de formatos diferentes. E de todas essas possibilidades, o aprofundamento, para mim, é um dos momentos em que eu sinto mais prazer em fazer, ensinar e atuar, porque às vezes você está dando aula numa academia ou para um iniciante e está meio interessado. Talvez esteja ali porque o médico falou para eu fazer, porque minha respiração, né, um exemplo. E tá ali, mas será que quer estar mesmo? Ninguém está obrigado, né? Mas quem está no aprofundamento é porque quer mesmo, né? Quer, o nome já diz, aprender mais. Então é muito satisfatório para a gente entregar mais, porque o nosso método é um conteúdo gigantesco de informações, e às vezes as pessoas querem ficar no superficial, sabendo que tem um grupo interessado em sair do superficial e lá no profundo, é muito gratificante para o instrutor, especificamente para mim, é um dos momentos mais legais da semana, quando tem aprofundamento, opa, essa aula é muito satisfatória. Então, obrigado por essa oportunidade, realmente, de me proporcionarem esse momento, porque às vezes a gente tem professor por aí só dá aula, por exemplo, em academia, e daí é sempre superficial, né? Que ele entra e sai mesmo, né? No meio da aula, do nada, entra e sai gente. Imagine só dar aulas nesse formato. Só assim, deve ser, chega uma hora e fica maçante, chato. Então, não ser desse jeito e ainda ter esse momento de aprofundamento é realmente especial. Bom, quero agradecer equipe e monitorados, aqui parte da nossa equipe e alguns dos meus monitorados, aí tem monitorados que não estão na foto, a Nicole, que está organizando, né, que foi quem entrou, respondeu mais, fez contato com vocês. Fê, no Instagram, a Mac cuida do nosso Instagram, e ela está morando lá em João Pessoa. Ela é de Xanxerê, Santa Catarina, fez também formação online, mas se mudou para João Pessoa faz uns meses. Então, ela que te respondeu primeiro, e depois a Nick, né? A Nicole, que está organizando esse curso, foi a Nicole que entrou em contato contigo. Aqui é o Jeremias, que é a equipe, porque ele mora na escola, ninguém dos outros mora na escola, ele é o único que mora lá. O Jeremias resgatei da rua em setembro do ano passado, então 9 meses e pouquinho, e a Rafa aqui são as mais recentes pessoas, e cão mais recente na equipe, a gente precisa de uma foto agora atualizada. Então, obrigado, time, graças a esse grupo, a gente consegue, né, atuar em mais áreas e um aprofundamento acontecer. Então, sou muito grato à equipe. Quero agradecer também formalmente o meu monitor. Então, eu sigo sendo aluno, né? Mesmo depois de tanto tempo, sigo sendo orientado por alguém mais antigo,
sigo participando de aulas dele, e, e o professor Luiz Lopes, que, na verdade, está no grau de mestre, então é o mestre do Luiz Lopes, né? Dependendo do contexto, e um dia eu vou explicar um pouquinho mais isso no aprofundamento, a gente poupa um pouco o termo mestre para fora, tá? Porque virou palavra mágica, às vezes as pessoas entendem coisa errada com o termo mestre. E então o Luiz é um dos poucos que está no grau de mestre, então é o mais alto grau dentro da nossa escala de instrutores. Então, obrigado, Luiz. Antes eu tinha sido monitorado do Brant, do Rogério Brant, acho que eu já vi no seu Insta, né? Acho que você participava de algo com o Brant, então eu me formei com o Rogério Brant, e foram 20 anos de parceria dessa maneira, né? Monitorado, e enfim, 20 anos, né? Na conversa que a gente teve, quando a gente decidiu mudar esse formato, a gente falou, né? Não tem nem como dizer que algo de 20 anos de duração de uma relação deu errado, né? Porque com quem a gente tem uma relação de 20 anos fora a família? É raro, né? Então, agradeço também ao Brant por todo o trajeto anterior, agora esse acompanhamento do Luiz, e muito do que eu aprendi e que tem nesse curso vem também da experiência aí do Brant. Bom, e agradeço ao professor De Rose, que está aí na luta desde 1960 e não para, né? Não, poderia estar de boa, com as pernas para cima, só curtindo, e não. Então, mencionei, amanhã vai ter curso dele, hoje ele vai dar uma aula prática também. Ele não para, é ativo, ele quer vê-lo feliz dando aula, escrevendo, atuando, ensinando, então tem aí todo o esforço. Em 2013, tive a oportunidade de viajar à Índia com um grupo nosso de 24 professores, que incluiu, né, o professor De Rose, foi a 25ª viagem dele, e ao longo do curso vocês vão viajar um pouquinho para lá comigo, com histórias, com fatos, curiosidades. Então, aqui é a cabecinha do professor Milton Marino, que alguns já conhecem, de eventos, de festivais, ou mesmo de conteúdo na internet. E apareceu um pouquinho de instabilidade na minha conexão. Cortou o áudio para vocês ou foi só instantâneo? Alô? Pronto. Tinham congelado, agora voltou. Então, Taj Mahal, olhem só esse local, as pessoas aqui, isso aqui é uma pessoinha. É gigantesco isso aqui. Imagine que isso é um túmulo, né? Bizarro, assim, algo de outro mundo. Daí tem outro momento, eu vou mostrar um pouquinho mais, né, um outro momento ao longo do curso. Tem o rio Yamuna passa atrás, e quando a gente for fazer um mantra que menciona o rio Yamuna, tem um vídeo que aparece, daí eu falo um pouquinho mais. Então, obrigado, professor De Rose. E vamos fazer um mantra. Normalmente, no início de cada aula, a gente faz um pouquinho de mantra. E selecionei um mantra que homenageia justamente o professor De Rose, para a gente fazer a nossa primeira vivência com o Kirtan, um mantra que é melódico, se propõe a gerar extroversão. Então, vamos lá. É bem simples, então, Jaya quer dizer salve, então, uma saudação, né? Guru, Guruji. Guruji vem de guru, guru é professor. Na Índia, guru é professor de qualquer coisa, um professor de matemática, um professor de violão, um professor de yoga, professor de qualquer matéria chamado de guru. No Brasil, o termo chegou associado a uma conotação meio mística e espiritual. Culpa de quem? Alguém sabe de quem é essa culpa? Dos Beatles, que foram para lá no final dos anos 60, e o George Harrison, principalmente, se apaixonou pela Índia, pela cultura, voltou mais vezes, se tornou parceiro do Ravi Shankar, um grande músico indiano, eles compuseram juntos, e no contexto que foi aquele momento meio psicodélico e hippie, eles foram
eles tiveram a iniciação com um professor que era de linha espiritualista, acho que era o Guru Maharishi Mahesh, algo assim. E daí veio para o Ocidente com esse tom, com essa conotação de os Beatles foram para a Índia em busca de um guru espiritual, em busca de um líder espiritual, guru, é líder espiritual, né? Ficou algo assim. Então, é um termo que geralmente é, as pessoas entendem de forma caricata, assim, né? Uma caricatura que define o que é. Então, guru nada mais é que professor. E na construção da palavra, guru quer dizer aquele que dissipa as trevas, aquele que dissipa a escuridão, no sentido de aquela pessoa que traz luz sobre determinado assunto. Então, eu não sei italiano, a gente falou de italiano há pouco. Então, vou contratar um guru de italiano, um professor, para me trazer luz nesse assunto, vai me ensinar o assunto. Então, o guru é aquele que tira a escuridão de determinado assunto, nesse sentido de ensinar mesmo. E o di, no fim, é uma forma carinhosa de guruji, é como se fosse um querido professor. E o di, no sânscrito, pode ter quando no português a gente usa o diminutivo de alguma palavra para referir-se àquilo de forma carinhosa. Então, pode ter essa conotação. Ou é o on, né? Depois, em algum momento, a gente vai dar mais a fundo o on, mas não é novidade para ninguém. E D é uma referência ao professor De Rose mesmo, mas existe o termo D em português, em sânscrito, que significa proteger, tá? Mas aqui é uma referência mesmo ao D, como o professor De Rose. Então, vamos lá, é bem simples a melodia. Jaya Guru Ji Om De, 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 Jaya Guru Ji Om De. E bom, hoje o mantra não foi tão no início assim. Geralmente eu coloco bem no início para que ajude até a trazer a gente para a aula, né? Começou a aula de manhã, talvez alguém esteja meio sonolento, e daí acorda. O outro que está agitado demais, foca. Então a gente usa o Kirtan como uma forma de conectar, equalizar, tal como no Satchakra. Quem já participou dos nossos Satchakras, dos nossos círculos de mentalização, naquele contexto, o mantra tem essa ideia de equalização. Vou desligar o aquecedor aqui, que ao contrário de Torres, aqui não estava um mini verão, não. Estava friozinho, mas agora esquentou com o aquecedor e com o mantra. Bom, da melodia desse mantra e das palavras que compõem. Alguma dúvida, alguma contribuição, colocação, meninos que estão ao vivo? Se precisar, abre o microfone. Na prática regular,
né? Por exemplo, a gente tem 1 hora para fazer um monte de técnicas diferentes, feixes de técnicas. Então, não tem como toda aula a gente explicar a letra, a gente tirar dúvidas ali nesse momento. Então, é legal que no aprofundamento a gente tem, além de ser uma aula mais longa, a gente tem o tempo e a proposta de justamente destrinchar, né? Pegar o termo, entender o que é, corrigir pronúncia se necessário. Então, sobre pronúncia, especialmente para quem é mais novo. O J tem, você lê como se tivesse um DJ. Então, é já, jaya, guruji, não é guruji, guruji, como se tivesse um D e um J, como em Djavan, né? O músico Djavan. Então, essa é a pronúncia é exatamente assim. Jaya, guruji, tá? E o termo guru sozinho é guru, a pronúncia correta. Com o inglês, e daí, de novo, culpa dos Beatles, e também agora não só deles, né, coitados, mas antes dos Beatles, o hindi e sânscrito começaram a ser misturados com o inglês, já que a Inglaterra, que colonizou a Índia, e daí você vê um idioma diferente, você tende a pronunciar conforme a sonoridade do seu próprio idioma. Então, alguém que fale a língua inglesa lendo guru tende a falar guru, guru, é guru, né? Mas o correto é guru, o R como italiano, ru, guru, e, e a tônica guru, não guru. Pode acontecer de dentro de algum mantra a melodia do mantra trazer a tônica da palavra para outro lugar. Isso não é um privilégio do termo guru, mas então, no mantra pode acontecer de, mas naquele mantra fala, né? Jaya Guru Omkara. Então, opa, mudou, é diferente de falar o termo sozinho. Daí é a questão da sonoridade, como em músicas também, né? A gente, claro, é a licença artística e poética do mantra, tá bom? É isso. Vamos adiante. Bom, essa primeira aula, ela serve assim, tanto para aquela pessoa já está decidida, não, quero fazer o aprofundamento e já vai recebendo o conteúdo. Então, olha só quanto conteúdo a gente já teve só com um mantra. E também para alunos que querem saber, né, que raios é esse aprofundamento. Assim, mesmo para quem já sabe que vai fazer, quanto para quem está na dúvida, é interessante reforçar um pouquinho alguns pontos do objetivos, por exemplo, o que a gente vai ver nessas próximas 20 aulas, tá? Então, eu listo aqui. Objetivos do curso, treinamento intensivo. Então, é cada pessoa, no seu dia a dia, conseguir intensificar um pouco. Tá? A gente tem a gente vai passar em cada aula sugestão de tarefas para que o aluno naquela semana leia, assista algum vídeo, faça a técnica em algum momento do dia, geralmente ao acordar, para marcar, né? Acordei e já fiz, acordei e coloquei foco na prática, porque muitas vezes, se a gente deixa para depois, vem a rotina engole você, né? Seja com atribuições da casa, do seu trabalho, dos filhos, filhas e tudo mais, e vou fazer depois, daí, ixi, não deu tempo, agora no fim do dia eu teria um tempinho, mas estou cansado, amanhã eu faço, e assim vai, isso para qualquer coisa, né? Não é só para prática, então, tarefas e estímulos para intensificar tudo direcionado, né, também com base em assuntos, tópicos que vão aparecer ao longo dessa trilha, desse curso, de sugestão de estudo. Troca, então, é muito importante a gente compartilhar uns com os outros experiências, vivências e coisas do dia a dia, e não, né, e mesmo o mais novo, mesmo o praticante mais novo vai ter oportunidade de ensinar para os antigos, porque quando a gente estuda, por exemplo, uma norma ética,
e vivencia no dia a dia, cada pessoa tem percepções diferentes e o praticante não precisa ter uma super bagagem prévia de estudo daquilo para ter a sua própria experiência. Então, a troca é importante, vivência dos conceitos no dia a dia e estímulo à passagem de grau. Existe, então, a gente tem a nossa gradação, né, de insígnias que equivalem às faixas das artes marciais e que tem pré-requisitos. E a trajetória do aprofundamento vai dando naturalmente os checks em vários desses pré-requisitos. Aí o aluno que se interessa pode conversar comigo ou com o seu instrutor, né, caso não seja eu, para saber e quais são os outros pré-requisitos. Gostaria de ver, e ver se vale, se é o momento, se quer, tá? E a gente tem o desafio de fazer com que tudo isso se encaixe na rotina, porque ninguém tem tempo sobrando, né? Todo mundo tem um monte de demandas, atribuições, e fui lapidando o formato do curso para que seja viável encaixar na rotina da pessoa que tem o dia a dia mais corrido. Tá? Aqui nas imagens, não sei se vocês perceberam, tem ali a lâmpada, alguém escrevendo, uma engrenagem, e no meio tem uma brincadeira que uma aluna que passou pelo aprofundamento fez, que era uma imagem do Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, e ela fez uma montagem com a minha foto, que foi uma turma em que eu fiz um combinado com a turma, assim, que o pessoal era faca entre os dentes mesmo. Daí a gente, no início do curso, combinou. Tá, vocês querem uma levada mamão com açúcar ou vocês querem uma levada de tropa de elite? E a turma escolheu a levada de tropa de elite e, e aí com aquela turma assim eu apertei mais o parafuso no sentido das tarefas e não cobrança, né, mas de estímulo. E lá pelo meio do curso a Tá, que é designer, né? Então ela pegou, acho que a foto, fez com o pé nas costas, assim, essa edição e colocou a minha imagem do Capitão Nascimento, mas eu sou bonzinho, tá? E daí eu sinto também, a gente sente cada aluno, né? Para que aquele que está fazendo o curso, mas quer fazer mais de boa, beleza. Mas tem aquele que quer fazer com que esses 5 meses, mais ou menos 5 meses, 20 aulas, né? Equivalem a 5 anos. Então, esse quer pedalar forte. Daí a gente sente isso e me avisa, eu quero. Pode ser o Capitão Nascimento comigo, Rick. Daí eu aperto mais o parafuso no sentido de estimular, né? Tá? Então, é isso. Meninas, em algum momento está cortando o meu som ou está chegando de boa? De boa, beleza. Porque aí qualquer coisa, eu estou a meia quadra da escola. Se a internet, aqui eu estou em casa, né? No escritório de casa, mas para ter qualidade, tá? Vai que essas operadoras, daí aqui é uma, na escola é outra, então tem o backup. Bom, vamos adiante. E eu gosto dessa. Eu saí da engenharia, mas a minha cabeça é um pouquinho matemática. Sabe? Eu uso muitas vezes a lógica e faço conta para entender processos da vida, do mundo. E eu gostei muito dessa expressão numérica que um aluno enviou já há uns anos, que mostra um pouquinho, que mostra, né, como fazer um pouco a mais pode ter toda a diferença para algum resultado. Então, aqui embaixo, em branco, está 0,99 elevado a 365. Então, isso simboliza o quê? Algo que você faz diariamente, né? O ano com 365 dias. E você faz. Você não foi zero, você fez. Mas talvez não traga resultado. A conquista de um objetivo, de uma técnica, seja o que for, resultado de retorno de tempo, retorno financeiro, isso vale para a vida. E aqui em azul, você fez quase a mesma coisa. Fez um pouquinho
pouquinho mais, 0,02 a mais. E olha a diferença de resultado. Então, embaixo decresceu. Bem-vindo, Rick. Que bom que você conseguiu entrar agora. Depois você assiste o início, tá? E eu sei que Ciao você Rick. está na rua. Eba, depois você assiste a aula toda. Mas bom Ah, esforço. Pode falar. Aí. Boa. Rick ele está sim no verão de sí, es Roma lá. verano. Sí. Ontem ele falou Hoy que hay está un poquito chegando. de viento, no hay olas. No hay olas, no Ah, hay não tem ondas. onda. Ah, então por isso No. que você veio para No, a no. aula, né? Mañana, mañana. Boa, I bem-vindo. will show you. Ah, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para a turma. Aí It's você vê bonito. o rostinho dele. Mostra de novo, que não estava com destaque em você. Qual praia é essa? Mm, em, es una playa que está muy cerquita aquí de Roma y es muy, ¿no? Salvaje, no salvaje. No Tá? hay rúas, no hay nada, no. Selvagem, aham. É bem Ujú. preservada, diríamos em português. Sí, sí, no hay nadie, mira, no hay ningún, no hay gente, no hay nadie. Boa. Es Legal. bonito. Tá bem. Então, bom, acompanhe aí do seu jeito, depois senta ali no computador para depois pegar todo o conteúdo de forma Oh, mais ok, profunda ainda. ok. Tá? Obrigado. Bem-vindo. Ai. Então, o sobreesforço, um pouquinho a mais, 0,02. Isso, obviamente, no contexto desse início de curso, é a sugestão para que você, ao longo do curso, aplique o sobreesforço. Ah, tem aquela tarefa sugerida, putz, estou com preguiça. Não, mas lembra dessa expressão numérica. Tô cansado, será que eu vou conseguir encaixar no dia essas 3 páginas de sugestão de leitura? Lembra dessa expressão que um pouquinho a mais vai fazer toda a diferença no resultado. Isso a gente treina nesse curso e a ideia é replicar para a vida, né? Então, eu gosto muito de esporte. E, e houve um tempo em que eu falava, se deixasse eu faria um esporte diferente todo dia. E hoje eu faço, construir essa realidade, né? Então eu mantenho alguns esportes de um jeito que eu treino algumas modalidades e gero estímulos diferentes para o meu corpo que eu gosto e que não sobrecarregue nenhuma área, né? Se eu corresse todos os dias, por exemplo, talvez meu joelho reclamasse, mas como eu corro 2 vezes por semana, é na medida, não machuca e então, hoje eu mantenho uma rotina, natação, corrida, surf. O surf não semanal, né? Eu não moro na praia, mas sempre que posso eu vou. Tem uma praia pertinho, tem praias pertinho, como ali em Roma. Aqui tem a 100 quilômetros de distância. Daí eu gosto de fazer academia também. E fora a prática, fora meu treino para continuar sendo demonstrador, mas que eu gosto de esportes. E ontem era o dia de corrida. E na sexta-feira, corro terça e corro sextas. Terça-feira é meia horinha, 5 quilômetros mais ou menos. E então, pouco menos de meia hora, mas terça, 5 quilômetros. Daí eu tento melhorar o tempo de 5 quilômetros. E na sexta eu não me preocupo com o tempo e estendo um pouco a corrida, de 6 a 9. E ontem, assim, já estava noite, porque era 6 da tarde, e o fato de já ter escurecido, né, já era aquilo, putz, já é noite, vou sair para correr de noite, mas eu vou, chuva, sol, e assim, ontem, a semana foi intensa, ontem eu estava mais cansado, até dos treinos do resto da semana, e eu não me permiti nem pensar se vou ou não vou. Eu cheguei da escola ali, 5h40, e troquei de roupa e fui. Nem pensei. E eu lembro sempre dessa expressão: vamos lá, vai, simplesmente vai. E daí corri meus outros 8 quilômetros e ainda depois comentei com a Carol. E eu estava cansado e não era preguiça, mas assim, cansado. E poderia ter, hoje eu estou cansado, acho que eu mereço chegar, já pegar alguma coisa para comer, né? E sexta-feira comer algo que saia da rotina ali da comidinha
comida de sexta-noite, né? Digamos assim. E não, aí eu fui. Então eu lembrei, para mim já tá já é automático, pensar nessa equação, onde eu quero chegar, né? Qual o resultado que eu quero gerar. Então, lembre-se disso não só no contexto do curso, mas também para suas outras atividades, beleza? Ah, e aqui a imagem do lado de um samurai, né? Simboliza aquele que tem que ser muito preciso, senão perde a cabeça. E na vida a gente, em muitos momentos, precisa ter a precisão, a destreza, o foco de que um samurai tinha que ter para exercer sua função. Bueno, evolução da complementação pedagógica. Esse curso se chamava, antes, quando eu fiz, complementação pedagógica, lá em 2001, e o formato dele era 10 meses, então o dobro de tempo, né? Só que ele reunia dois cursos, era o aprofundamento filosófico ou vivencial e módulo pedagógico juntos, que hoje é o módulo 2. Então, dentro do quem, quem ingressa na nossa formação profissional, aí tem que primeiro praticar, né? Não adianta querer ser professor sem praticar. E daí faz o módulo 1, né, que é o filosófico, e depois o módulo 2. E antes era tudo junto. Daí, quando a gente separou em 2007, foi fantástico, porque tem muito aluno que não quer, ama a sua profissão, não quer trabalhar com o que a gente trabalha, mas quer aprender, quer ir fundo. Então, a gente dividiu, tá? E fez parte da evolução do que antes se chamava complementação pedagógica. Então, fiz essa turma, participei, né, da turma em agosto de 2000, começou em agosto de 2001, portanto, 22 anos atrás, praticamente. E o que aconteceu? Eu comentei, eu acho que ainda com as câmeras. Ah, não, já era gravando. Eu fazia engenharia. E começou junto com a. Em agosto de 2001, eu peguei uma segunda greve. Ricardo, se não entender algum termo, greve é strike em inglês, dos professores da Universidade Federal do Paraná. E tinha sido a segunda greve. E daí, quando começou a complementação, e na mesma semana a faculdade entrou em greve. Daí eu cheguei para o monitor, para o instrutor na época, o Rogério, o diretor da escola que eu praticava, e falei: Rogério, quero aproveitar essa greve e acelerar aqui, estudar, e fazer estágio e contribuir. E então eu estava com tempo e vontade de me dedicar. Aí eu comecei em agosto de 2001. Minha prova na federação seria ali mais ou menos 10 meses depois, em junho de 2002. Mas como o contexto permitiu e eu queria muito, eu acabei acelerando, assim, me aprofundando. Eu dormia na escola, veio um colchão, não, brincadeira, não dormia lá, mas praticamente isso. Vivia lá. E daí eu acabei fazendo a prova em dezembro de 2001. Então, no meio do curso, eu já me tornei instrutor, e daí o Rogério já começou a me dar tarefinhas, de ensinar nome de asanas para o resto da turma, que eu tinha facilidade de memorizar, e daí já comecei a semi-monitorar essa própria turma, fazer o controle de presença. Eu comentei antes que, né, a gente imprimia o material, tinha o digital, e daí eu já recebi essa incumbência, e depois nas turmas seguintes, né? Em 2004, eu assumi o Centro Cívico. No primeiro momento, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu tinha aprendido no Alto da 15, com aquele estilo, e depois eu fui dando a minha cara, o meu jeito, buscando outras referências. E então, hoje a gente tem um curso que nasceu, né, o jeito que eu aprendi ali em 2001, mas com referências de outras escolas, de outros professores do método que eu admiro e com quem eu me identifico ainda mais, né? Então, tem esse trajeto. Bom, teremos ao longo do curso blocos de informações que caminham simultaneamente. O que quer dizer isso? E, por exemplo, a gente tem os yamas e niyamas, que são
proscrições e prescrições éticas do yoga. A gente não vai passar só as primeiras aulas só falando disso. A gente vai, em cada aula, falar de um deles, são 10. Então, em 10 semanas, a gente vai ver cada um deles, em vez de em 2 aulas falar dos 10. Tá? E daí, ao mesmo tempo, a gente fala de um yama e niyama. Daí a gente tem um outro conjunto de conteúdo que são os axiomas. Daí a gente vai falar de um axioma. Então, na aula de hoje, vai ter um yama, um outro tópico de código comportamental do The Rose Method e um axioma. Na aula que vem, o segundo de cada um desses. E na outra, então, a gente abre blocos de informações para que a gente tenha tempo de vivenciar ao longo da semana o que foi dito, o que foi proposto. Na aula seguinte, a gente troca figurinhas. E aí, como foi a experiência disso? Alguém conta, no trabalho lá aconteceu tal coisa, eu apliquei o que a gente falou, ou eu vi que eu preciso aplicar. E daí a gente troca figurinhas, eu coloco algum conteúdo a mais para fechar o tema, fechar esse subtema, e daí a gente entra no ponto seguinte, então blocos de informações que andam juntos, tá? E nós já tem um bom tempo, nas últimas turmas eu vejo que esse formato funciona melhor do que vamos estudar todos os yamas e niyamas, e depois todos os axiomas, fica mais efetivo, tá? Então, as 20 aulas, cerca de 5 meses, por quê? Porque caiu um feriado bem no dia da aula, daí a gente comunica ali, galera, como que é? Daí, se a maioria da turma puder falar, não, ninguém vai estar viajando, podemos fazer? Podemos, mas fala, não, estou viajando, é a pessoa que sempre está no presencial, no live mesmo, daí a gente, então a gente adia nessa semana e para ninguém perder aula, né, daqueles especialmente os que acompanham ao vivo. E a aula tem cerca de 2 horas e depende da turma. Se só eu falar na hora que eu abrir para interação não houver compartilhamento, a aula vai ser mais curta. Mas já teve turma que a galera gostava de falar e eu até tinha que ficar atento para a gente não passar de 2 horas, né? Porque se tiver uma turma de 7 pessoas que todo mundo gosta de falar muito, opa, a gente vai passar amanhã trocando figurinhas. Então, o conteúdo é passado em cerca de 2 horas, 1h45, daí dependendo do nível de interação da turma, chega em 2 horas ou fica em 1h45, tá bom? Para saber programar e tudo mais. Bom, já vamos entrar então no primeiro bloco de informações. Até aqui, alguma dúvida da questão de formato, do jeito? Eu tenho algo que eu perguntaria na segunda aula, mas eu quero perguntar já. Eu olhei para a Fê ali e lembrei que ela pratica desde 1995. Fê, você já fez a complementação lá na época? Ou em algum momento, não? Pode abrir. E o que eu quero, na verdade, perguntar é, por que cada um está aqui, né? Então, quero reforçar isso, aquilo, estou aqui para ver, de curioso. É, vamos lá. Eu pedi, vamos ver se abriu a janelinha agora. Oi. Boa. Eu não sei mexer muito bem no Zoom, mas. Não, então, não, calma. Eu tinha 13 anos. Porque o meu tio praticava, o meu tio e meu irmão surfam, né? E Legal. aí eles praticavam e eu tinha 13 anos. E aí a primeira vez eu fui de ônibus lá em Porto Alegre e não passei a escola e desci lá, fui parar lá no centro. Demorei 1 hora, liguei Caramba. pra minha mãe no orelhão, que ela não tinha celular, eu me perdi aqui, socorro. Daí no outro dia fui, daí achei a aula lá e era a escola da Vera Edler, não sei se tu conhece. De E nome, na eu acho que eu já participei de algum evento junto. O nome, assim, é bem familiar. Provavelmente Eles eu acho. têm. O Rogério me falou que eles têm alguma, não sei se é o marido dela, alguma coisa de Kirtan, Tá. alguma coisa nesse sentido, assim. Aham.
Mas então, daí era Unioga na época, mas ela trabalhava com o mestre de Rose. Era uma linha, ela já ainda não tinha o método, né? Se falava em yoga, e ela era uma linha mais, apesar dela ser da linha do mestre de Rose, eu via que ela tinha bastante o lado espiritualista, assim, até pelo a sala, sabe? Mais assim, aquele ar, assim, né? E, enfim, eu tinha 13 anos, tava naquela coisa de good vibes e tal, sabe? E aí eu adorei, adorei. Foi uma época, toda vez que eu volto a praticar, me remete a uma época muito boa, né? Muito gostosa, assim. Mas depois, logo em seguida, eu vim morar na praia, né? Saí de Porto Alegre, vim morar na praia, aí já namorava o pai da minha filha mais velha, e não, aqui não tinha onde praticar na época, hoje já é difícil, né? E aí, enfim, aí me desliguei. Aí, quando eu voltei, depois de. Aí a Duda já tinha 5 anos, e aí depois de 10 anos, eu tive a Duda com 18 anos, né? Bem cedo. Então, aí voltei depois de 10 anos, voltei para Porto Alegre e procurei aí na Eudoro Berlim, que é onde eu morava, tinha a escola da Marisol, da Montserrat. Daí eu comecei a praticar ali, daí já era método de Rose, aí já era, né, já era outra filosofia. Não, não, a mesma filosofia, né? Mas outro. Mas aí, daí acho que tá sem som, ou Disse eu que tirei. Tá, deu. outro momento da instituição e do formato, da roupagem. Isso. Aí, enfim, daí comecei a ter a formação ali com a Marisol e tal. Só que eles estavam morando na época, eu acho que eles ainda moram, né, nos Estados Unidos. No fim, ficou umas outras meninas ali dando aula e tal. Mas no fim eu não terminei a formação também. Aí voltei a morar na praia. E mas hoje eu acho que até o amadurecimento, assim, né? Essa questão que tu falou, de assistir a aula depois e tal. Se fosse há uns anos atrás, com certeza eu ia deixar tudo para depois. Aí não faz. Aí... Então eu tento assim, não, vou fazer como se fosse um compromisso, né? Eu acho que eu só não vou poder estar, ou talvez vou ter que estar com a minha pequena na volta, quando tiver onda e meu marido, tiver muita onda e meu marido quiser surfar, daí, porque daí tem que, um Sim. fica, né, com a pequena, daí, mas tudo bem. Hoje eu acho que tava meio... Não, e agora ele comprou o jet ski para surfar quando tá o mar aqui mais alto, sabe? Caramba, um towing. Boa, vai fazer tudo. É. E Legal. aí, não, e aí ele já começou e já evoluiu no surf, assim, é bem legal. Então, aí quando tem a onda um pouco mais alta, eles saem, daí aí ele fica a manhã toda, né? Sim, mas tudo bem você participar com a pequena perto e quando não der mesmo, fazer a gravação. Então, É. agora, nesse novo momento, assim, né, o que que te chamou a atenção? E a Fê até viu pelo Instagram da escola, né? E o que que determinou? Ah, legal, deixa eu mandar mensagem, quero fazer. Qual foi o seu objetivo do momento particular, Fê? Então, eu tenho praticado aqui com uma amiga, né? Só que é outra linha, e aí eu comento até que é que nem Grêmio e Inter. Né? Eu aprendi o mestre de Rose desde o início, né? Então, para mim, a linha dela é mais espiritualista e tal, né? Ela é bastante assim, derivação, como é que é? Tem ali as. E aí eu digo, parece assim que é Grêmio e Inter, tu nasce Grêmio, tu não consegue mudar depois para Inter, sabe? Então eu pratico, mas eu queria alguma coisa na linha que eu aprendi Sim, desde sim. sempre, né? Com qual E você se aí identifica? e eu tenho, eu lá em cima no sótão, eu fiz uma sala de prática maravilhosa, assim, que eu tenho. Boa. Então, eu tento praticar sozinha, conforme o que eu já, né, sei, me lembro. Só que é difícil a evolução, né? Eu vejo, assim, que eu começo a fazer sempre os mesmos asanas, sempre a mesma prática. E é legal ter um monitoramento. Então, eu sempre queria voltar a estudar, a praticar numa escola do método, mas ainda não via assim um vínculo. E aí quando deu, tu sabe que antes de tu colocar, umas semanas antes, eu vim olhando sempre o teu Insta e o da escola para ver. Aí eu vi que teve agora, vocês lançaram o curso do, eu não sei falar bem sânscrito, O Butachud, purificação. a semana de purificação, a quinzena.
Aham. Eu tava já umas semanas assim, olhando, porque essa minha amiga vai abrir uma formação, mas não era bem o que eu queria. Eu digo, "Ai, mas não é bem na linha que eu quero, sabe? E aí eu disse, vou olhar lá na escola do Rick para ver se eles estão fazendo alguma coisa e tal. Aí cheguei a olhar. E é que o curso da purificação vai pegar bem as férias escolares da pequena, aí é Sim, difícil. né? Sim. Aí mas já tem um desafio que é ficar com ela 15 dias em casa, né? Então, mais um desafio ainda, daí vai ser Sim, complicado. sim. Aí, tá, daí eu disse, não vai ser esse agora. Daí depois, logo em seguida, eu vi esse, então, de aprofundamento e disse, tá aí, é isso aí, eu Boa, vou nessa. legal. Tá. Legal, legal. Pra gente, a turma se conhecer um pouquinho e eu entender também, né, as necessidades, objetivos específicos de cada um. Mar, e você, o que que te fez sábado, 8 da manhã, querer participar de uma aula? O Rick caiu. Hoje ele tinha avisado que estaria fora mesmo. Ele tem o fuso, né? Tá 5 horas à frente também. Mata por aí. Deixa eu ver, talvez esteja com dificuldade de abrir o microfone. Bom, dei o comando. Coisa fala em outro momento. Na aula que vem, né, a gente vai ter mais gente, e aí a galera também do Champanhar, a gente pode voltar um pouquinho nessa interação. E eu gosto de saber já desde o início o objetivo de cada pessoa e o que estimulou. Que legal, Fê. Então, você já estava buscando e veio na hora certa ainda, né? E agradeço a Nicole, porque como a outra turma estava terminando, assim, né? Eu faço também um monte de outras coisas, né? De outras áreas, e eu não abriria outra turma já, né? Já ia passar um tempinho. E a Nick, não, vamos fazer em parceria com o Champanhar, porque ela, uma vez por semana, vai lá na escola deles e presta um serviço para eles também, então tá conectada com as duas, e ela que pilhou para ser já, que eles já vinham, né, divulgando, e a gente, não, vamos lá, vamos entrar junto. Então, graças à Nick, Bom, estamos aqui. E ela é a nossa coordenadora de eventos. Bom, então vamos lá, vamos entrar já no primeiro bloco de conteúdo. Código comportamental do The Rose Method. Bom, o código comportamental surgiu, até vou tirar dessa, deixa eu fazer o seguinte, aqui, fazer isso para ninguém ficar esperto lendo já, tá? Bom, o código comportamental surgiu no seguinte contexto. Para a formatura de uma turma, de uma geração de instrutores, tinha, né, um momento de colação, de entrega de certificados com a família e o professor De Rose, aquele momento solene, né, importante quando se encerra um ciclo, né, de formação. E daí tem o agradecimento, a formatura normal, né? Agradecimento aos pais, aos mestres, e o juramento da profissão, ou o juramento daquela turma. E o De Rose, assistindo o juramento que algum colega redigiu, sentiu a necessidade de, vamos ter um juramento que seja em comum e sirva para todas as turmas, como cada profissão, né, tem o seu juramento. E aí ele compôs um texto, que era o juramento do método De Rose, o juramento do De Rose Method. E então, naquele contexto, fazia todo sentido para aquelas pessoas ali que estavam entrando na profissão, e vimos que aqueles parágrafos, então, isso uma colega nossa lá da França, de uma das escolas de Paris, constatou que poderia usar o juramento fazer um grupo de estudos na escola dela, usando juramentos, tem um caráter de juramento, porque uma coisa é, eu vou trabalhar com isso, eu juro e prometo tal coisa, outra coisa é
eu, como aluno, na minha perspectiva de quem quer aprender, procurar aplicar isso se faz sentido para mim, né? Não é o tom, a intensidade é diferente. E aí ela viu que os parágrafos tinham, poderiam ter títulos, né? De qual área esse parágrafo está falando, e esse outro, e aquele lá. E daí, então ela constatou que o primeiro fala sobre aperfeiçoamento constante, segundo, responsabilidade, terceiro, boas relações, o outro, senso de justiça, zelo, e assim vai. E daí a gente traz para o curso de aprofundamento, sem aquela carga de juramento, né? Não teria sentido, né? Um grau de comprometimento a esse ponto, mas com uma sugestão de que seja aplicado. E isso tem gerado experiências bem legais. Então, lá no juramento seria assim, né? Como professor do The Rose Method, juro e prometo dedicar meus esforços. Então, cá eu tirei o juro e prometo. Sugestão, turma, nessa próxima semana e daqui para frente, nessa próxima semana, como um intensivo, né? Como algo para marcar essa experiência, essa vivência. E depois, fazendo sentido para você, você entende essa vivência e a aplicação. Então, vamos lá. Dedicar meus esforços para tornar-me uma pessoa melhor, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor cônjuge, melhor amigo, melhor cidadão. Então, o que eu posso fazer de simples para ser melhor em alguma dessas áreas? E eu jogo o desafio para a turma, que é, nessa semana, escolha um dos pontos, aquele que você sente que precisa de mais cuidado, e gere uma ação efetiva nesse sentido. Então, por exemplo, lá, experiências de turmas anteriores. Um aluno cuja irmã mora nos Estados Unidos, né? Viu que ele e a irmã pararam de se falar com frequência, que antes eles tinham um dia da semana para se conectar e conversar mesmo, né? Uma ligação e falar ali por uns 20 minutos, e eles foram deixando aquilo e daí passaram a se falar só ocasionalmente. E, poxa, fazia diferença para eles, e daí o aluno prestou atenção que ele está aqui entretido, né? No dia a dia dele de Brasil, amigos, resto da família, é ela que estava sozinha lá. Então, a pessoa que vai para o exterior sozinha fica ali com uma carência emocional, por mais que a pessoa não seja carente, você não está perto dos amigos de infância, enfim, né? A pessoa está mais sozinha. E daí ele, vou fazer o esforço, e passaram e retomaram. Então, naquela semana, ele falou, mano, vamos voltar a fazer a ligação e pronto. Daí, não sei se mantém até hoje, mas, pelo menos durante o curso, ele comentava que mantiveram e que foi importante para o vínculo deles, especialmente para ela, essa ligação. Daí um outro aluno teve como iniciativa marcar o encontro dos colegas da escola do ano tal, que fazia anos que não se viam. E daí marcaram lá e fizeram um encontro, e foi bem legal. Reativou amizades, né? E no mínimo se vê, mesmo que depois fique um tempão sem se ver de novo. É interessante, né? Manter ali o mínimo de contato com os amigos antigos. Uma aluna promoveu nas redondezas da casa dela uma campanha relâmpago para arrecadar ração de cachorros para doar para uma ONG que tinha ali na região dela, que cuida de cachorros abandonados. E assim foi. Então, cada um dos exemplos que eu lembrei agora, que vieram à mente, são 3 exemplos diferentes, né? E coisa simples. Então, às vezes a gente fica pensando que tem que fazer algo mirabolante, mas às vezes é um cuidado especial de bom dia, né? Quem mora com os pais ou com o cônjuge, a gente entra numa rotina e a rotina é puxada e a rotina desgasta. E o prestar atenção, né? O que eu posso fazer de carinho, o que eu posso retomar caso tenha perdido. Então, pense em alguma ação de alguma dessas áreas e nessa semana aplique algo que seja
faça sentido para você. O que eu tenho procurado é estar presente mesmo, né? Porque a gente fica muito no celular, ele tá ali, mas cada um no celular. A pequena não é, né? Graças a Deus, o celular, assim, né? Mas às vezes ela tá ali falando comigo e eu tô, sabe? Então eu tava até fazendo um Sim. curso sobre felicidade, a Mariana Rocha, bem legal, Aham. assim. E isso, né, de tu, né, primeiro ser grato, e aí é legal porque ela põe vários, não sei se tu gosta de assistir algum no TED, Uhum. Sim. tem uns videozinhos legais, aí cada dia ela põe um vídeo, sabe, e bem legal, assim, e aí eles falam muito sobre isso, né, e aí é tudo estudo sobre felicidade, então, muito legal, sabe, tipo... E tá né, ser grato, estar presente, né? Que tu consegue reprogramar o teu cérebro com um padrão mais positivo de pensamento, né? Que a gente já tem uma tendência num padrão muito negativo de Sim. pensamento, né? Sim. Boa. Então, talvez Legal. Legal. Boa. estar mais presente, né? Já ajuda. Com certeza. Com certeza. Isso aí. Boa. Depois, Fê, se tiver alguma ideia, mantém isso que você está fazendo. Se tiver alguma outra ideia para aplicar nessa semana, né? Então, Ah, vou pensar. daí pensa. Não sei, né? Às vezes a outra parte, enfim, que é o presente é aqui no seu, né, no seu núcleo principal, é o seu dia a dia, e tá certíssima. Ah, e alguém que esteja mais longe, né? Às vezes um alô. Eu lembro uma vez isso da pessoa estar longe, distante, que numa aula de instrutores com os meus monitorados, isso já faz uns anos também, a conectividade não era tão instantânea ainda quanto hoje, e daí eu sugeri, né, como uma sugestão de PUDIA efetivo e no contexto dos instrutores, pensando, né, nós como grupo de colegas, sugeri que cada um pensasse num colega distante, tá? Que estava num outro país sozinho e ligasse para ele. E daí, pô, imagina você tá lá na Espanha, brasileiro, saiu daqui, tá lá abrindo uma trilha com facão sozinho, né, num país que você não conhece, e daí alguém do Brasil te liga para falar, fulano, eu tô ligando só para te dar um oi, saber como você tá, e, pô, isso faz a pessoa ganhar o dia, né? Ainda Então, mais para quem tá lá fora, né? é, É. Tu sabe que, então, ontem eu vi um vídeo desse curso aham, do TED, né? Foi feito um estudo de 75, o estudo ainda está acontecendo. Eles pegaram estudantes que ingressaram em Harvard. É um estudo que levou 75 anos, já trocou tá, 3 direções, e aí eu aham, vou mandar lá no grupo, bem legal. E eles avaliaram qual é o padrão de felicidade, né? Então foi sim, feita com cento e poucas pessoas, hoje essas pessoas já têm 90 anos, e pegaram, além desses estudantes que ingressaram em Harvard, né, pegaram também um grupo, assim, num país bem de miséria, assim, né, bem sim, vulnerável e tal, é, para ver o padrão, se o dinheiro influenciava, né, se esse padrão de dinheiro e o que, de ter mais condições, né, e tal. sim, E o que eles descobriram que quem era mais feliz, que quem chegou lá com 90, muitos morreram, né? Hoje o estudo ainda tem alguns vivos e tal, e era bem pós-guerra ali, aquele período, sabe? Então, eles descobriram que as pessoas que eram mais felizes, né, que chegaram ali com 90 anos mais felizes, eram o que tinham a melhor relação social, sabe? Que não eram assim solitários e tal, que sim, tinham bons relacionamentos, essas pessoas eram o que se consideravam mais felizes. É sim, bem legal o estudo, sabe? E aqueles meninos que eles pegaram lá nesse país mais assim, com uma, né, condição financeira menor, eles tinham um relacionamento em si, assim, ali muito bom, sabe? Eles tinham um ciclo de amizade muito bom. Então, eles acabaram também, no final da vida, se considerando pessoas, assim, felizes, né? E sim, tal. É muito, muito interessante, bem assim, isso. legal, bem legal. Uhum. Mesmo com o ambiente externo não propício para isso, né? Com miséria, com dificuldades e sem, sem dar. E vários, nessas palestras TED, eles falam muito disso, né? Do relacionamento
te trazer essa condição mais de felicidade, né? Uhum. Bem interessante, assim. E no fim vai Boa. linkando tudo. Aí hoje eu estava lendo também de manhã um outro livro, que daí tu vai linkando todas essas questões e gira geralmente na mesma questão, né? Assim, Legal. gratidão, Boa. relacionamento, né? Boa, a Enfim. gente vai ter, acho que até a Nick criou já um grupinho da turma. Hum, Depois coloca esse TED lá, sim. fiquei curioso para assistir, por favor. Boa. Bom, agora o segundo bloco de informações, eu já mencionei os yamas e niyamas. Então, os yamas e niyamas surgiram com Patanjali, que foi o codificador do yoga clássico, mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, é bem antigo. Patanjali foi a primeira pessoa a sistematizar o yoga de maneira escrita, criando uma metodologia, né? Registrando uma metodologia. Antes de Patanjali, o yoga estava presente, né? A menção ao yoga estava presente em textos mais antigos, mas era menção, não era o como fazer, o manual, né? Um passo a passo. E Patanjali deixou sua grande contribuição fazendo isso, essa sistematização, e como parte do seu conteúdo, ele definiu alguns 10 princípios éticos, que são os yamas e niyamas. E o professor De Rose, inspirado nos yamas e niyamas de Patanjali, criou o nosso código de ética do yoga, inspirado nos yamas e niyamas de Patanjali. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver um a um, tá, ao longo das próximas semanas. Veremos o que o professor De Rose escreveu e o que Patanjali falou lá atrás. A gente interpreta um pouquinho, cada um vê o que faz sentido para si, né? Porque a, a, assim, na vida e no mundo, né, a gente não tem que concordar em 100% com tudo, mesmo com a pessoa que mora com você, né? Senão seria a mesma pessoa, daí perdeu o sentido, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, é interessante que tenha mesmo que. Então, na leitura você vê, isso faz sentido para mim? Beleza. Então esse ponto aqui eu quero trabalhar em mim, sinto que posso melhorar, tá? Yamas e niyamas estão divididos em 5 proscrições éticas, o que devemos evitar, tá? Então, evitar a agressão. Então, é o princípio da não agressão. Satya literalmente quer dizer verdade, então é o não mentir. Asteya, não roubar. Brahmacharya, não dissipação da sexualidade. Aparigraha, não possessividade. O desapego conforme o nosso ponto de vista. Tá? E os 5 niyamas, que são as prescrições. Então, o médico prescreve um remédio, é aquilo que você vai tomar, né, quando o médico prescreve. Então, é aquilo que a gente vai cultivar. Saucham, a limpeza, o contentamento. Santosha, tapas, autossuperação. Swadhyaya, o autoestudo. Ishvara, pranidhana, autoentrega. Aqui, os 5 yamas é da nossa relação com outros. Os 5 niyamas é da sua relação consigo mesma, consigo mesmo, mais interno, tá? E que daí extrapola também para o externo. Tá? Hoje nós veremos o primeiro yama, que é o princípio de não agressão, ahimsa. Então, a primeira norma ética milenar do yoga é o ahimsa, não agressão, deve ser entendido lato sensu, da forma mais abrangente possível. O ser humano não deve agredir gratuitamente outro ser humano, nem os animais, nem a natureza em geral. Não deve agredir fisicamente, nem por palavras, atitudes ou pensamentos. Permitir que se perpetre uma agressão, podendo impedi-la e não o fazer, é acumpliciar-se no mesmo ato. A Marina caiu faz um tempinho, estava na sala de espera, não. Derramar o sangue dos animais ou infligir-lhes sofrimento para alimentar-se de suas carnes mortas constitui barbárie indigna de uma pessoa insensível. Seguindo,
Ouvir uma acusação ou difamação e não advogar em defesa do acusado, em defesa por ausência, constitui confissão de conivência. Mais grave é a agressão por palavras, atitudes ou pensamentos cometida contra o outro praticante de yoga. Inexcusável é dirigir tal conduta contra um professor de yoga. Sumamente condenável seria se um procedimento fosse perpetrado por um professor contra um dos seus pares. Preceito moderador: a observância de ahimsa não deve induzir à passividade. O yogin não pode ser passivo, deve defender energicamente os seus direitos e aquilo em que acredita. Então, sempre tem alguns tópicos e um preceito moderador, para a gente não ir para o extremo. E como tudo na vida, né, a gente busca um meio termo. Ficar entre o 8 e 80. E daí o preceito moderador puxa, é algo que puxa para o meio termo, para a gente não levar as coisas necessariamente totalmente ao pé da letra. E vamos ver o que Patanjali falou, então. Ó, foi essa frase que inspirou o De Rose a construir todos aqueles tópicos. Quando se vivencia a não agressão, a hostilidade desaparece em nossa presença. Então, os sutras de Patanjali, sutra quer dizer cordão, literalmente. Então, um sutra é um cordão. Tem aqui um cordão de barbante, é um sutra de barbante, por exemplo. Né? E dentro da escrita, da literatura sânscrita, os sutras são considerados aforismos. São frases que têm um conhecimento condensado e concentrado, que pode ser interpretado de maneiras diferentes, e como se você pegasse essa frase e abrisse, ela virasse um cordão que vai se desenrolando. Então, isso dá margem à interpretação de como cada um entende um sutra. E um sutra que você lê hoje pode ser interpretado de uma forma diferente do mesmo sutra que você leu há um tempo atrás, ou que vai ler daqui a algum tempo. Tá? Então, esse é o conceito do sutra em texto hindus. E, bom, então, dos tópicos mencionados, né, no nosso dia a dia, o que faz sentido para nós hoje? Pensa assim, o que te tira do sério no seu dia a dia? E tá, como você pode evitar isso? Então, algo que me tira do sério. Ficar no carro todos os dias no trânsito. Então, poxa, eu moro a meia quadra da escola, se isso me tira... pronto, tirei da minha rotina. Claro que eu vou para o trânsito também, mas não é todo dia no horário de rush, né? E então, pronto, foi uma medida morar do lado do trabalho, para evitar estar exposto àquela situação. Tá, o que mais tira do sério que você pode mudar ou prestar atenção na sua atitude? Eu lembro que há muitos anos, eu percebia que fila de farmácia me incomodava. E era assim, fila de farmácia. Só de farmácia. Só em farmácia, gerava um sentimento diferente. E daí eu comecei a fazer um autoestudo. Por quê, né? Era expectativa, sei lá. E você vai no mercado, espera que tenha fila. Sei lá, eu acho que é uma questão um pouco de expectativa. Mas aí eu trabalhei isso em mim, passei pronto, desencanei. Por quê? Agora tem aplicativo de Sim. farmácia. Ou vai no horário, tipo, né? O horário que sabe que vai ter menos gente, porque tem horários, partes do dia que há uma tendência a ter menos gente. Então, daí você consegue gerar ações que minimizem. Ou, eu estou na fila da farmácia, né? Isso faz tempo. Aí, o que eu posso trabalhar em mim para não sentir? Que é o mais importante. Estar exposto àquilo e sublimar o sentimento e atenuar. Porque senão, se a gente só fugir, fugir da fila, então o desenvolvimento fica incompleto. O que eu digo assim, o que eu gosto de dizer,
não se estressar de férias no resort em Cancún é moleza. A grande maioria consegue. E ainda tem aquele que vai lá, que vai implicar com o funcionário, que o drink veio com não sei o que e tal, e vai se estressar lá de férias no resort em Cancún. Essa pessoa não tem salvação. Ela vai Ela se... gosta do estresse. Isso, ela é agente do caos. Ah, Mas a maioria das pessoas, pô, férias no resort em Cancún, vai ficar curtindo. Só que não é a vida real, né? A gente tem que não se estressar no nosso dia a dia, no que a gente vive de verdade todos os dias, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está construindo a nossa rotina. Então, não é uma opção para a gente, vou me mudar vou ter uma vida simples lá, vou me mudar para o Campeche, ali em Floripa, ter uma casinha, fazer me estressar menos, ter menos demandas para me estressar menos. Será que é esse o caminho? Se for o objetivo de vida da pessoa fazer isso, ótimo, vá. Mas agora, se for uma fuga, talvez seja melhor pensar. Então, tem até uma imagem que eu uso, que ela vai aparecer, que é sabe o cubo de Kubrick lá, aquele das cores que você vai... encaixando. Isso, eu falei, tem Stanley Kubrick, que é o diretor de filme, talvez eu tenha misturado, aquele cubinho com as cores, tem que ir encaixando e deixar as cores. Daí tá lá um desenho, assim, de um sadhu, alguém que está lá na porta de uma caverna meditando e com a cabeça, com as cores, com o cubo completo. E daí alguém chegando lá, subindo, escalando a montanha com tudo desordenado, né? As cores embaralhadas. Será que a gente tem que ir para o alto da montanha, se isolar do mundo, não viver em sociedade para vivenciar a não agressão? Não é o caminho do swastika, do método. Né? A gente procura fazer isso no olho do furacão. Então, quem mora em São Paulo e que escolheu morar em São Paulo, quer continuar morando em São Paulo, vai ter que dar um jeito de vivenciar a não agressão em São Paulo, né? Por exemplo, que daí é um extremo de aquela cidade que não para, de estímulos, de informações, de tendência ao estresse. Então, nesse sentido, você pensou em algo que Tem muita tira do coisa. sério e você se Não, sente à vontade para falar? eu tenho trabalhado bastante, que eu tô sempre atrasada, né? Aí, hoje até não foi minha culpa. Foi, né? Foi, não posso deixar de. Tipo, é que daí eu cheguei aqui no computador do marido, daí não estava instalado o Zoom, daí eu já. Né? Mas eu podia ter chegado 15 minutos antes, já prevendo que poderia acontecer alguma coisa. Mas eu tô nesse trabalho, sabe? Eu tô sempre. Eu acordo às 15 para 5 da manhã. Caramba, cedão. Todos os dias. Só, às vezes às 4h30. Só que se eu tiver um compromisso às 9, 10, aí eu levo a pequena para o balé, por exemplo, para, Sim, né, essas atividades de manhã. E mesmo assim eu tenho que me policiar para não me atrasar, porque eu começo a fazer, eu quero fazer tudo, sabe? Eu quero sim, ler de manhã, eu quero praticar, eu quero andar de bicicleta, eu quero. sim, sim. E aí eu me atraso. Mas eu tô. Mas aí a questão do autoconhecimento, né, também, né? Saber o que é que te incomoda. Porque se eu não soubesse que o atraso, que é o que às vezes me tira do sério, eu não poderia trabalhar com isso e melhorar isso, né? Tipo, Verdade, verdade. hoje eu vejo que isso me deixa. Eu fico muito chateada quando acontece, sabe? E aí eu tenho que estar sempre correndo. E, pô, eu moro numa cidade maravilhosa, não tem trânsito, e eu tenho que, às vezes, sair daqui e chegar no lugar em 3 minutos, sabe? Não tem por que Sim. eu estar fazendo É, isso. e é um condicionamento, né? É, sem necessidade, tá me Sim, arriscando aí, sair com o carro, que nem uma louca, sem sim, necessidade, entende? Porque eu, sim, eu sim, me atrasei por besteira, então. sim. Então é algo que eu tô. E aí ficar. Às vezes eu peguei a Gabriela, a pequena de 3 anos, falando, ai, que saco. Aí eu disse, nossa, sabe? Tipo, é eu que falo, entendeu? Não é, da onde que ela tirou isso, Sim. sabe? É, Então, também, sabe? Aí hoje ela parou de falar e eu também, assim, me policiar em respirar fundo e tá tudo bem, vou fazer. Mas é é. isso. Bom, então,
cada uma vai olhar esse texto, sugestão até que ao longo da semana, leia diariamente, em algum momento do dia, releia esses tópicos aqui, e do que faz, o que é ponto crítico para mim, o que faz sentido eu quero trabalhar, observa o dia a dia, tomar consciência de que faz algo, né, mesmo que você não consiga mudar já é um grande passo. Então, a gente quer criar novos condicionamentos, e a gente não consegue pegar aqui e fazer command tel, né, ou só deletar, não é um botão como no computador que você apaga um aplicativo ou muda o sistema operacional, né, vou deixar atualizando o meu sistema operacional. Nós não somos computadores, então, o que a gente precisa? Não tem como simplesmente excluir num passe de mágica, por vontade própria, um condicionamento arraigado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que construir um outro condicionamento que vá, aos poucos, sobrepondo o condicionamento anterior. Então, isso é o princípio de vasanas e samskaras. Então, os vasanas são impressões residuais do que vivemos no passado. E quando repetido, gera essas somas de impressões residuais, geram os samskaras, que são os condicionamentos. Então, para mudar um samskara, eu tenho que buscar um novo vasana, gerar novas impressões residuais que vão se somando e produzindo um novo samskara. Isso leva tempo, pode levar para algumas coisas semanas, para outras meses, para outros anos, para outras décadas. E o yoga é um desafio para a vida, né? Então, muito legal, então eu vou completar 20 anos de prática direto. Em alguns aspectos eu preciso de mais 23, porque é matemática, lembra? É a soma tem que ir todo dia martelando e fazendo um pouquinho, melhora 0,000 alguma coisa naquele aspecto, e assim vai. Parece que não está dando resultado, mas é porque é imperceptível, é 0,000 alguma coisa melhor. E leva tempo. E no caso do Ahimsa, então vejo esses tópicos e que mais para o start dessa vivência? Eu gosto de lembrar do Karate Kid, que até era um exemplo que estava ficando, que eu ia deixar de usar. Uma vez eu dei uma palestra numa universidade para a gurizadinha ali de primeiro, segundo ano de engenharia de produção. E daí eu coloquei lá a imagem do Miyagi, do Karate Kid, eles olharam, Não sabia não haviam. quem é. Mas daí agora tem a série da Netflix, né? Cobra Kai, que reviveu, trouxe de novo, né? O Karate Kid. Então, o mestre Daniel San. Miyagi. Não entendi? O Daniel San? Isso, Daniel San. Então, imagina assim, né? Para o Ahimsa. Qual seria a reação do Daniel San numa provocação para a briga? O Daniel San, aprendiz, né? Não do Cobra Kai, o novinho lá, pré-adolescente, adolescente. Ele recebe uma provocação, ele tem o impulso de ir. Uhum. E daí ele vai e para, porque ele lembra da voz do Miyagi falando. Daniel San contém os seus impulsos, o verdadeiro karateka é aquele que evita o combate. Daí ele respira fundo e, meio transtornado, retrocede e não vai para a briga. Mas ele tem esse processo interno acontecendo. Já o Miyagi, aquele que simboliza o yogin com décadas de experiência. E as décadas são simbolizadas porque é um senhor, barbas e cabelos brancos, ou seja, ele trilhou todo um caminho. Se o Miyagi recebe uma provocação, como que ele vai reagir? Ele vai ficar mais na defensiva aqui, né? Eu lembro aquela cena que veio um monte... Mas ainda é uma provocação verbal. Vem para a briga, seu velho, não sei o quê. Ele ainda não é... Isso, claro que se alguém vier, ele vai se defender, vai se esquivar e vai jogar outro para longe, né? Mas não vai bater de frente. Perfeito. Mas numa provocação, se alguém fica lá xingando o Daniel San, vai fazer o sangue dele subir, né? Uhum. Agora o Miyagi, ele já está em outro patamar. Ele vai sentir pena, compaixão do outro que está provocando. Então, ele já é outra coisa, é o equivale
a um yogi mesmo, não um yogi que está no processo. Então, nós somos yogis que estamos no processo, estamos querendo tornar o Miyagi, até lá tem chão. Então, no trânsito, né, se estressou. Uma coisa é abrir a janela e xingar. Outra coisa é xingar para você mesmo, outra coisa é xingar mentalmente. A ideia é ir se utilizando cada vez mais. Né? E conter esse impulso e aprender com ele. E eu respirar fundo. Então, eu gosto dessa comparação para a gente lembrar do Miyagi, o que ele faria e o que eu posso fazer para ser um pouquinho mais Miyagi hoje, né, do que eu consigo. Então, em algum momento, a gente vai ter um combinado da turma de ficar X dias sem reclamar. A gente vai ver. Primeiro vai ser uma contagem. Quantas vezes eu reclamo no dia? Daí o aluno sempre pergunta, mas reclamar mentalmente não pode? Talvez seja pedir demais, porque se formos Miyages, daí não vamos reclamar nem mentalmente, mas não somos, e não vai ser de uma hora para outra, não tem mágica. É um processo. Então, lembre-se do Miyagi e do Daniel San na experiência dessa semana. O que mais? Daí eu vou passar sugestão de leitura, que são 2 capítulos curtinhos do livro Método de Boas Maneiras, que era o Boas Maneiras no Yoga lá de trás, que é um capítulo de confrontos e desculpe. E nesse livro são capítulos bem curtinhos, às vezes é uma página só, às vezes 2 ou 3, vai complementar a vivência. Vou colocar um vídeo fantástico, que é do Mr. Wheeler e Mr. Walker, um vídeo da Disney, que acontece com a pessoa quando ela entra no carro e se transforma, né? Então, assista também já aí nos próximos dias para... Esse você vai passar já para essa semana. Isso. Tá. Vou passar já. Tá no grupo. Isso aí. Tá. Bom, e daí... Pode perguntar, Fê. Não, no carro, esses dias, uma mulher, porque eu olhei para os dois lados para passar, e quando eu olhei para baixo, era uma lomba, assim, que eu ia passar e a lomba aqui, né? Quando eu olhei para baixo, não tinha carro. Quando eu olhei para cima, também não. Aí eu botei o bico, só que ela veio muito rápido, subindo a lomba. E aí, claro, eu olhei e não tinha na carro. Quando eu olhei para cima, não tinha, eu fui, assim, devagarinho. Só que ela veio muito rápido, eu não tinha como adivinhar, né? Daí eu parei o carro e ela e fez assim pra mim, sabe? Aí eu fiquei parada assim, eu digo, tá. E, tipo assim, desculpa, passa, né? E ela, buzinando. Aí eu disse, ai, ainda bem que eu não sou essa pessoa igual a ela, né? Eu disse, gratidão por não ser igual a ti, eu pensei, né? Eu disse, eu fiquei na minha, porque na verdade, eu tava errada, mas é que ela veio muito rápido, eu não tinha como prever, né, um carro muito rápido. Então, tipo, me deu um sentimento, eu fiquei muito chateada por, de repente, causar aquilo nela, né, aquele sentimento nela, e aí eu queria só pedir desculpa para ela e tentar explicar, mas claro, não conseguiria explicar, né, e ela continuou buzinando, sabe? Ela passou e buzinando, aí eu disse, que bom que eu não tô, provavelmente ela tá atrasada, né? Como eu às vezes estou. Sim. Ela tá atrasada, ela tá com um mau dia, e por isso que ela agiu comigo. E aí eu pensei, que bom que hoje pelo menos hoje, eu estou bem, eu não estou nesse nível de atitude que ela está aqui, né? Fiquei feliz por mim, né? Já que eu podia tirar algum proveito daquela situação ali. Com certeza, e provavelmente a pessoa que está reagindo daquele jeito é a que mais vai ter consequências negativas daquilo, né? De gerar uma série de reações orgânicas e psíquicas prejudiciais à própria saúde, né? Então... Eu fico muito chateada quando eu penso que eu posso causar algum sofrimento em alguma pessoa. Às vezes eu não tenho muito filtro, assim, às vezes eu falo umas coisas, mas sem querer, sabe? Aí tu fala e eu digo, será que eu magoei a pessoa, sabe? E aí eu fico eu fico muito chateada, assim, quando, tipo, penso, depois falo pro meu marido, tipo, será que aquela pessoa ficou chateada com isso, sabe? Mas, isso é tipo, DNA com gaúcho, essa pessoa, né? Essa forma direta é dos gaúchos, né? Gaúcho sem filtro aí, fio aí. Nossa, combinação explosiva, gaúcho sem filtro.
Bom, vamos lá, vamos Mas, adiante. vamos. Então, um outro bloco de informações que se inicia, que são os axiomas. Axiomas, se você procurar no dicionário, vai encontrar, é um princípio evidente por si mesmo. Então, o que aconteceu? Assim, observando situações do dia a dia, nós, né, método, observamos determinadas coisas que acontecem no dia a dia e que, se forem observadas e se tomarmos determinados cuidados, vamos nos tornar pessoas mais precavidas. Os objetivos dos axiomas do método é fazer com que nós nos tornemos pessoas mais precavidas no geral. Aí são 12 axiomas, hoje a gente vai ver o primeiro. Sempre que a gente vê um axioma, a gente tem que se colocar dos dois lados, tem que olhar para os dois lados da moeda. Que eu olho um axioma e falo, é verdade, fulano sempre faz isso, o Beltrano não sei o quê, o mundo é assim, as pessoas são assim. Tá, e como eu sou? Eu contribuo para isso ou não? Então, se colocar nas duas perspectivas. Tá? Então, axioma número 1 é o mais famoso de todos. É o não acredite, no sentido de selecione as informações, né? Vá verificar. Hoje, mais do que nunca, isso fake news não são novidade, né? Uma das estratégias da Segunda Guerra foi usar muito por propaganda enganosa para gerar um caos. Então, não é de hoje, mas hoje, com a informação se espalhando mais rápido, fake news são mais vistas, são mais comuns e mais prejudiciais ainda. Mas o não acredite, então, é o primeiro axioma. Não, tem um termo que a gente usa que é não engravide pelo ouvido. Alguém te disse uma coisa e aquilo vai virar um ser dentro de você. Tá? Então, o ponto é, vai atrás da informação, busca se é verdade, fala com a pessoa envolvida. Disseram tal coisa do fulano, daí você já fica com raiva do fulano. Opa, vai lá ver se fulano falou aquilo mesmo, se é verdade. Tá? E então observe ao longo da semana o não acredite nas mais diversas situações, tá? E como consequência da vivência, vamos estimular senso crítico, vamos, como eu mencionei, utilizar precaução, desenvolver precaução e, como a gente gosta de dizer, desenvolver o chakra da ponta do nariz, né? Aqui o famoso, deixa eu ver se isso aqui me cheira bem, ver onde que eu estou me metendo. Não tem segredo. Os outros axiomas, esse você já tinha ouvido falar, Fê? Não, eu acho que eu nunca, não lembro de ter estudado assim. Boa. Não é, não. E, ok. Então, antes, agora, né, já faz uns anos que tem nos nossos livros, mas antes, na época que o De Rose tinha o blog dele, lá, 2005 e alguma coisa assim, tinha nos blogs e não tinha livro. Daí um dia eu até falei com ele, mestrão, não tem os axiomas nos livros, né? Dele, ainda não, vai sair no livro Coisas que a Vida Me Ensinou. Tá. Só que só tem os axiomas assim, listados. E daí eu trouxe para o contexto do aprofundamento, que gera vivência muito rica, assim, de troca e pode realmente nos ajudar. No tratado não tem. No tratado não tem. No tratado não tem. Mas a gente vai vendo aos pouquinhos e depois a gente vai ter uma listinha completa deles, para Eu vi lembrete. que tu mostrou, o primeiro livro é o Yoga Sutra. Tu mostrou a capa. Eu mostrei só como uma referência para quem nunca tinha ouvido falar da onde saíram os yamas e niyamas, tá? Tá, porque tem, aí, eu tenho esse em casa, eu acho. Boa. Tá. Isso, essa aqui é uma capa das antigas mesmo, né? Eu tenho igual. Esse aqui é uma edição bem antiga, o novo está bem diferente, mas isso aí. Então, se você tem, ótimo. Tá. Bom, vamos relembrar ou aprender aqui um mudra, os mudras, gestos reflexológicos feitos com as mãos, que atuam por magnetismo, simbolismo
ou reflexologia. Esse aqui é mais simbólico, né? Eu fiz uma aula da Nina num festival, que era só aquela só de mudrar. E Nossa, que eu lembro até hoje aquela energia daquela aula. Eu saí legal, chorando da aula. olha só. Boa. Não, que demais, assim. Imagina uma aula só de mudrar e tu sair com aquela vibe, assim, né? Tipo, nossa, Isso, Festival de Florianópolis, em que ano? de Flori... Ai, não sei, mas foi já quando eu tava na Marisol. Eu Tá, acho que tu tava lá, com certeza. tá, sim, sim. É, 2008, 9 ou 10, por aí. deve ser. Boa. Depois eu olho direitinho, na próxima aula eu te falo. Legal. Então, Ardha Surya Mudra. Ardha quer dizer metade, incompleto. Surya é sol e Mudra eu já defini. Então, aqui a mão de trás simboliza o sol, né? Ou nascendo, ou se pondo. E a mão da frente, com os dedos bem estendidinhos assim, a palma da mão fica, aqui, parte dela paralela ao chão, os três polegar, dedo mínimo e médio num plano assim horizontal, o anelar inclinado e o dedo mínimo bem para cima. E você posiciona a mão de trás dessa maneira. Aí pode fazer de um jeito, do outro, boa. Os dedos da outra mão bem unidinhos, Bem unidos reto. bem. Tá. Isto. Ardha Surya Mudra. Boa. Legal. É sol, né? Ah, tá ali, tá ali. Tá. Isso. Surya é sol. Numa aula, assim, é legal tu dar a definição do sânscrito, porque eu já ouvi professores falando que a gente não traduz o sânscrito e... Você diz quando eu estou numa prática, no meio da prática, É, assim, o que a gente faz, não necessariamente a gente vai traduzir sempre, tá? Mas o que a gente evita é assim, é não usar o sânscrito, é só falar o português, por exemplo, né? Então, no sentido de, não que a gente não traduz, mas é que há uma tendência de que se vai traduzir, não usa o sânscrito, e é isso que a gente quer evitar, a gente quer manter o sânscrito sendo utilizado. Então, não tem problema, né? Eu estou lá no meio da prática, vivenciamos o pranam, agora vamos fazer Ardha Surya Mudra, que simboliza o sol se pondo ou nascendo. Eu não uma vejo explicação, assim. isso, nesse contexto, faz todo sentido, né? É para o aluno ter uma noção do que ele está fazendo, né? Uhum. Bom, em um asana, a ideia não é executar, mas é assim, né? O contato com a nomenclatura, a tradução, o significado, tá? Então, Mayurasana. Mayura quer dizer pavão, então a ave, né? E tem uma variação dele, em que as pernas ficam mais altas ainda e podem estar até afastadas e simboliza a cauda, né, do pavão, que está aberta, assim. Então, essa é a variação Rádia, a variação, cada asana tem um monte de variações. A Rádia é a principal daquela família. Então, este é o Rádia Mayurasana, que tem uma boa horizontalidade, não está inclinadão. Por exemplo, aqui é uma outra variação. Aqui é um Urdhva. A gente trabalha com variações, é que está na ponta dos dedos também, outra variação. Tá? E a ideia é assim, cada aula trazer um asana, significado, tradução, treina a pronúncia, se for o caso. Mayura, quando tem o acento aqui, é como se você lesse dois U's aqui. Tem dois U's, ele é longo, então Mayura, asana, então Mayurasana, né, é o nome dessa posição. Bom, ao longo do curso, outros tópicos alguns outros temas que estudaremos. Características do Swastika, Purusha e Gunas, histórias de outros mestres, relação mestre-discípulo, características da filosofia Samkhya, que é a filosofia que gera o embasamento teórico do Swastika, características da filosofia Shakta, também chamada de Tantra, que é a filosofia comportamental. Tá? Tá.
Eu gosto de dar uma pincelada no sânscrito Devanagari, tá? Para a gente brincar um pouquinho até com o nosso aparelho fonador, de pronunciar as letras separadamente e aprender a escrever o termo Swastika Yoga em Devanagari, né? Com essas letras estranhas diferentes. Para você aprender, a gente vai aprender primeiro as letras separadamente e depois escrever, para não ser um desenho, né? Uma coisa é eu pegar aqui do lado e ficar copiando sem entender o que que é, eu tô desenhando, não estou escrevendo. Então, aprender a escrever o termo Swastika Yoga em Devanagari. Como eu mencionei, a gente vai ter, deixa eu mudar aqui o compartilhamento, para incluir o som. Ao longo do curso, eu vou trazendo algumas experiências da viagem à Índia, para ter um pouco de conteúdo e estímulo, né? Estímulo visual. Aqui um vídeo que eu fiz em Haridwar, uma das cidades em que ficamos hospedados, é uma cidade super sagrada para eles, e que fica próxima a Rishikesh, que é uma das cidades mais famosas dentro do contexto do yoga. É como se ir para Rishikesh é como para o surfista ir para o Hawaii, por exemplo, né? E olhem só. Então, esse é o Rio Ganges. Nesse ponto, o Rio Ganges tá próximo às cordilheiras, então é super gelado e com água limpinha, né? Não passou ainda por centros urbanos. E maiores. Opa. O trânsito. Aham. Aí, então, para ter um estímulo visual, sonoro, e percebeu, né? Você falou do trânsito lá, eles se baseiam pelo som. Então, é diferente daqui, que a moça buzinou para você porque ela estava com raiva, porque quase bateu o carro. Você viu que lá não é papá, essa atitude, estou passando, né? Sei lá como funciona a cabeça deles, mas morcego se orienta por som também, por onda, né? Por o princípio do som da onda que bateu e voltou e ele se orienta. Lá eles se orientam com a buzina, é bizarro. Então fica o dia inteiro essa buzina, pipi, que a pessoa, tô passando, peraí, deixa espaço. E a gente não entende isso pra gente, e é desconfortável, né? Então você pensa, vou meditar aqui às margens do Ganges para esse Shiva gigantesco. Cara, vai ter buzina na cabeça. Tem que estar muito afiado na meditação para te Nossa, desconectar. e em Rishikesh também, é buzina o tempo todo. Então, e ali aquela imagem de Shiva tem tipo, uns 30 metros, é gigante. E é o Shiva Shankara, que é o Shiva meditante, que geralmente a gente vê a representação dele sentado, né? E aquele é o Shiva Shankara em pé. Então, é, uma outra forma do Shiva meditante, que tem toda uma simbologia em torno e tudo. E hoje foi só para ter um gostinho desse Ali estilo. é interior. Isso, interior, tá.
Muito bem. Bom, vamos então para hoje. Vou abrir aqui agora a tarefa, a imagem com as tarefas, sugestões, então no conteúdo que vimos, ok. Na verdade, tem ali mais um conteúdo que é com relação à alimentação, mas hoje é só assim, o estímulo para que na próxima semana, nessa semana, cada um coma mais frutas. Então, eu já como 5 frutas diferentes por dia. Passa na quitanda lá, pega umas frutas diferentes que você nunca viu ou não tem o hábito e coma 10 nessa semana. Não como. Então, coma uma, duas pelo menos. É esse estímulo, a gente colocar uma coisa que é saudável, fruta, né? A não ser que a pessoa tenha uma alergia rara, sei lá. É difícil. Fruta não tem, a gente não tem que ter medo de comer. Então, é esse o estímulo de algo relacionado à alimentação. Daí, a ação efetiva ligada ao item aperfeiçoamento constante, vivência de Ahimsa, vivência do... eu tinha colocado os 2 axiomas. Vou deixar só o primeiro nessa semana, tá? Tarefa de fazer 8 minutos de mudra ao acordar. Então, o Shiva Mudra, que é o do início da prática, e o Pranam. Então, senta lá, recolhe, e 4 minutinhos, dá para colocar um timer ou uma música que tenha mais ou menos esse tempo, para você ter essa referência, e vivenciar da forma que você já conhece Mudra. Não vou falar mais do que isso, porque é legal que cada um tenha as suas próprias sacadas. Num dia, sua vivência vai te levar para uma mentalização que você já conhece, no outro dia você vai pegar um outro aspecto dele e vai se aprofundar, é para ser realmente diverso, assim, tá? E eu vou colocar ali no grupo também o capítulo mudrado, tratado, né? E o que eu prefiro? Em vez da gente ler juntos o capítulo inteiro de um livro, e o nosso tempo aqui é precioso, a gente tem que falar de coisas que não estão nos livros, das entrelinhas, das vivências. Então, eu prefiro passar o texto, cada um lê e tira dúvidas, e já vai colocando na vivência da semana de mudar o que você leu no capítulo, tá? E daí traz dúvidas, se for o caso, para a próxima aula. Daí a leitura dos tópicos, evite confronto e disputa, que eu já mencionei, e a aula 2 do programa do curso básico, que é uma aula com o professor De Rose, que esmiuça, né, o yoga, as linhagens, as linhas, e daí cada um vai pensar, poxa, eu não vou conseguir assistir os vídeos. Tudo bem, tá? Entre priorização, priorize as coisas que a gente viu mesmo em aula e que são vivências acopladas no dia a dia, tá? Daí já teve aluno que conseguiu assistir todos os vídeos, teve aluno que conseguiu assistir metade, teve aluno que conseguiu assistir pouco, isso desses vídeos extras. Aqui está um estímulo, quanto mais você conseguir fazer, mais você vai aprender, tá? Alguma dúvida, Fê? Tu vai mandar tu vai mandar lá no grupo Link, isso. o vídeo do professor, tá? Sim. E o método de boas maneiras, eu não sei se eu tenho, tu vai mandar também? Eu mando, que daí eu já tenho até um arquivo só com esses 2 tópicos, já Tá. separadinhos, e no caso do método Boas Maneiras, em algum momento eu vou mandar o PDF do livro inteiro, bem? Deixa eu só Tá, ver uma coisa aqui. vou ver se eu não lembro se eu tenho. Axomas e como pronuncia? O Ahimsa, Ahimsa. Eu acho que eu nunca tinha visto. Eu não entendi. Mas aí tu vai mandar material para a gente ler agora essa semana? assim, eu vou mandar essa apresentação aqui, tá? Tá. Tá. Isso, e daí, então, ó, aqui, o que você precisa de Ahimsa já está aqui, e daí você vai Tá. voltar aqui na apresentação para ler, tá? Porque daí tá dentro de yamas e niyamas, né? Isso, É o isso, primeiro. isso. Aham. E daí Tá. os axiomas, né, que eu coloquei aqui, o número 1, não acredite, vamos fazer o número 2 também. O número 2 é assim, depois eu coloco, acrescento aqui na apresentação, que eu tinha Esse tirado. também tá dentro de yamas e niyamas? O axoma ou é Não, algo à aqui parte? são os axiomas. Aqui, daí é o próprio axioma, né, o não acredite. Tá.
Daí aqui tá os dois axiomas, porque vamos lá, o segundo depois eu acrescento na apresentação. O segundo é dar uma segunda oportunidade para uma pessoa dar uma segunda chance, é dar uma segunda oportunidade para que a pessoa repita a mesma atitude. Esse é o axioma. Daí a gente Uhum. lembra, é verdade, eu dei a segunda oportunidade para o fulano e ele pisou na bola de novo comigo. E tá, beleza. E agora, quando eu recebo uma segunda chance, o que eu faço com ela? Eu piso na bola de novo? Então, olha os dois lados da moeda. Vai ter na apresentação, então não precisa decorar agora. Mas vou repetir. Dar segunda chance é dar uma segunda oportunidade para que a pessoa repita a mesma atitude. O que o axioma está dizendo? Para você se... É um alerta. Daí, com esse alerta, você vai escolher dar ou não uma segunda chance. E você pode se precaver, né? E fala, olha, fulano, quero que a gente continue nesse projeto junto, mas pisou na bola, sabe que há uma tendência de você pisar na bola de novo. Você quer tentar, mesmo sabendo disso? Não vai me decepcionar, hein? Aí ó, você usa o próprio axioma para dar à pessoa até a chance de escolher ou não. E você, como alguém que recebe a segunda chance, que eu acho que é o mais válido. Então, nós, como pessoas que estamos querendo aprimorar nosso comportamento e buscando autoconhecimento, a gente tem que, como se a gente quisesse invalidar o axioma. Ah, para o mundo funciona assim, mas para mim não. Se eu recebo uma segunda chance, eu imagino que a minha vida depende daquilo, a minha honra. Então, eu vou fazer de tudo para não pisar na bola. E daí é uma outra atitude que você aplica, tá? Então, caso aconteça na semana algo que envolva a segunda chance, lembra do axioma. E às vezes eu vejo pessoa depois de um tempo, eu pergunto qual que é o axioma 2, daí alguém fala, não dê segunda chance. Deu, opa, o axioma não disse isso. Ele não disse para não dar, ele só alertou que dar pode gerar esse resultado. E daí você escolhe ou não se quer correr esse risco. Também. Beleza? Então, eu venci também. Então, fechamos a nossa primeira aula. Galera que assistiu gravada, mande dúvidas, contribuições, trocas de figurinhas, tá? Então, depois no grupo, pode colocar, contar alguma experiência de algo que foi mencionado hoje e tudo mais. Então, vamos encerrar. Ah, não lembro. Ah, tudo bem. Peraí, deixa eu ver. Aqui, Vai lá, aqui. vai lá. Ah, Roy. Deixa eu Sátia. fechar a gravação aqui.